Uma das questões que mais recebemos na página é: por que não voltamos mais para a Lua? Com uma tecnologia consideravelmente melhor que a do final dos anos 60, quando as missões Apollo ocorreram, muita gente considera que seria razoável pensar que as missões lunares devessem ser bem mais frequentes atualmente, não é? Muita gente acha que fomos uma única vez até lá, na Apollo 11, a mais famosa e mais mencionada, talvez, por ter sido a primeira. Mas na verdade foram ao todo 6 missões tripuladas até a Lua. A primeira vez, já mencionada, a missão Apollo 11, em julho de 1969, e a última, em dezembro de 1972. Ao todo, 12 pessoas diferentes caminharam em solo lunar. O fato é que de lá para cá nunca mais enviamos uma missão tripulada à Lua. E mais, desde 1972, o homem nunca mais ultrapassou o que é considerado a órbita baixa terrestre, cerca de 2.000 km de distância do nosso planeta. Mas há razões para que isso ocorra e nós vamos entender agora. Primeiramente, é importante entender o porquê de fato houve esse interesse em enviar missões tripuladas até a Lua. Como você bem sabe, as missões Apollo estavam inseridas no contexto histórico conhecido como Guerra Fria. Nessa época, Estados Unidos e União Soviética disputavam a liderança em praticamente todas as esferas possíveis: política, econômica, militar e, claro, a espacial. E nesse princípio de corrida espacial, os soviéticos estavam dando um banho nos americanos. O primeiro satélite enviado ao espaço era soviético, o Sputnik 1. O primeiro ser vivo enviado ao espaço era soviético, a cadelinha Laika. O primeiro humano no espaço era soviético, Yuri Gagarin. E a primeira missão lunar bem-sucedida era soviética, Luna 1, que enviou uma série de dados e imagens do nosso satélite. Em outras palavras, os americanos perdiam a corrida espacial. Era necessário que eles dessem um salto gigantesco para que ao menos servisse como resposta aos grandes feitos soviéticos. Esse grande salto era enviar o homem à Lua. Percebe a intencionalidade do programa Apollo? Enviar um humano à Lua era interessante politicamente e nem tanto cientificamente, até porque grande parte dos trabalhos que foram realizados em solo lunar durante as missões Apollo poderiam ter sido feitos por um robô ou uma sonda automatizada. Enviar um humano, um americano, em solo lunar e cravar a bandeira dos Estados Unidos da América seria uma poderosa resposta aos feitos soviéticos e uma propaganda política americana sem precedentes. Mas o tema do vídeo é: por que não voltamos mais para a Lua? Agora que você já entendeu o contexto das missões Apollo, fica bem mais fácil explicar para você. Vamos lá! O primeiro ponto foi, a princípio, o desinteresse político. Uma vez que os americanos já haviam realizado sua grande conquista e exercido até mesmo um certo domínio sobre ela, era questão de tempo para que o desinteresse surgisse. O segundo ponto, que envolve até mesmo outras nações, é a questão financeira. Para se ter uma ideia, todo o programa Apollo custou mais de 20 bilhões de dólares, que, convertendo em valores atuais, ultrapassam a casa dos 130 bilhões de dólares. Isso equivale entre 8% e 10% do PIB anual brasileiro. Convenhamos, é um gasto injustificável, pesado demais, se a missão for tão somente colocar os pés na Lua. Se não houver uma razão cientificamente latente para que as missões ocorram, é desnecessário um gasto desse tamanho para tão somente colocar o homem na Lua. O próprio presidente na época que anunciou as missões Apollo, John Kennedy, ele era reticente com relação a esses gastos e ele só cedeu, só mudou de ideia no meio do caminho pelos feitos em sequência dos soviéticos e pela pressão da imprensa não só externa do mundo, mas também da imprensa americana. O terceiro ponto é o alto risco das missões. Enviar homens a uma missão de tamanha complexidade e periculosidade é uma responsabilidade gigantesca que poucos querem assumir. Se você pretende realizar trabalhos ou tarefas que um robô ou sonda poderia fazer, é preferível que se envie robôs e sondas. O quarto ponto é a questão da prioridade.
Dificilmente uma nação canalizaria todos os seus recursos e tempo numa única área de pesquisa. Além de dividir recursos com pesquisas em áreas como medicina, biologia, robótica, militar, aeronáutica e etc., até mesmo dentro da própria exploração espacial, há a alternância de prioridades. Os americanos, por exemplo, passaram a trabalhar em outros programas, como o envio de sondas aos confins do sistema solar, a mencionar as sondas Voyager 1 e Voyager 2. Também dedicaram boa parte das pesquisas e recursos na construção de uma estação espacial. A exploração de Marte também é digna de menção e ganhou destaque nos últimos anos com o envio de rovers ao planeta vermelho. Isso sem mencionar a questão da guerra ao terror que os Estados Unidos travam desde o início dos anos 2000. Só a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, a manutenção e o controle dessas regiões conflituosas geraram gastos na casa nem dos bilhões, mas dos trilhões de dólares aos cofres americanos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Se de repente você curtiu o tema ou discorda de alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu posso até abrir uma live um dia para a gente se aprofundar mais nesse tema. Como você sabe, canal aqui no YouTube, toda terça e toda quinta tem vídeo novo, então se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que a gente colocar um conteúdo novo por aqui. E claro, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, que é muito importante para o vídeo ganhar relevância. Legal, pessoal? Então nos vemos no próximo vídeo e até lá!